A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o irmão Donizete Carvalho, membro da Primeira Igreja Batista em Homas e professor da Escola Bíblica Dominical Classe de Adultos da nossa igreja. Se você busca entender a Bíblia sem complicação, você está no lugar certo. Nossa missão é compartilhar a palavra de Deus com profundidade, mas com uma linguagem que todos entendam também. O ensino da palavra de Deus é como uma luz que dissipa toda a escuridão, simples, direto e transformador. Hoje vamos mergulhar no episódio 3 do estudo da carta aos Romanos. No vídeo anterior nós celebramos o poder do Evangelho e a justiça que vem pela fé. Mas hoje, meus amados irmãos e irmãs, a nossa reflexão toma um rumo mais profundo e necessário. Paulo vai nos mostrar por que esse Evangelho é tão urgente. Isso porque o mundo decidiu virar as costas para o seu Criador. Antes de abrirmos nossas Bíblias para dar início à nossa lição e fazermos a leitura do texto que se encontra em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, eu te convido a olhar para dentro do seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus fale agora com você. Vamos orar? Pai, pedimos tua graça para este estudo. O assunto que o Senhor colocou hoje diante de nós é sério. Trata-se da sua ira contra o pecado e da decadência da nossa sociedade. Abre os nossos corações e olhos para enxergarmos a tua verdade e que teu Espírito nos conduza em cada versículo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos iniciar vendo a verdade sufocada. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20, que diz: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Meus irmãos, Paulo começa o versículo de 18 com palavras que fazem a terra tremer. Prestem atenção nesta expressão, detém a verdade. No original, a ideia é de alguém que tenta sufocar ou segurar a verdade, mas com propósito bem definido, para que ela, a verdade, não apareça. Por tudo isso, se faz necessário o que vou te perguntar. Por que Paulo muda de assunto tão rápido do poder do Evangelho, nos versículos 16 e 17, para a ira de Deus, já no versículo 18? E eu já te respondo. Porque ele precisava dar um choque de realidade na igreja em Roma. Meus irmãos, prestem muita atenção. O maior perigo para a igreja de Roma e para nós hoje não era a perseguição física, mas a anestesia moral. Quando você convive diariamente com uma mente corrompida, não importa quem seja ou que grau de parentesco ou amizade tenha, sendo na internet, nas rodas de amigos, no trabalho, na televisão, o grande perigo é começar a achar o pecado normal. Paulo está nos dizendo e sacudindo-nos: igreja, não brinquem com aquilo que provoca a ira de Deus. Nós não podemos nos divertir ou fazer acordo com o mesmo pecado que pregou Cristo lá na cruz, assim como fizeram os líderes religiosos da época. Meus irmãos, a humanidade não é ignorante por falta de provas, mas por escolha. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Escolheram, meus irmãos, sufocar a verdade, ou seja, o próprio Criador. Entendam, estão virando as costas para o eterno Deus. Sabe aquela pessoa que sabe que está errada, mas aumenta o som da música para não ouvir a própria consciência? Isso é exatamente o que a humanidade tem feito hoje.
O mundo tenta sufocar a verdade de Deus em Jesus Cristo, para continuarem vivendo em suas injustiças, no pecado e na contínua falta de temor a Deus. Mas Paulo é categórico nos versículos 19 e 20. Ninguém pode dizer que não sabem da existência de Deus. Por quê? Porque as impressões digitais do Criador estão espalhadas por toda a natureza, desde a grandeza das galáxias até a complexidade de uma célula do nosso corpo. Tudo grita que há um ser inteligente que criou tudo isso, e esse ser é Deus. Seu amor é tão insistente que até o vento que toca nosso rosto sussurra: eu estou aqui. Por isso, o veredito de Paulo é duro. Os homens são indesculpáveis. Mas há uma ternura implícita aqui. Deus não se esconde, ele se deixa encontrar. Assim sendo, não existe neutralidade, ninguém é ignorante. Rejeitar a Deus não é falta de evidência, é a dureza do coração humano que prefere dar razão à sua própria vontade do que ouvir a vontade soberana do Senhor nosso Deus. O mundo tenta abafar a verdade de Deus como quem tenta esconder o sol atrás das mãos. Mas o amor de Deus permanece, paciente, esperando o seu retorno. Agora veremos a grande troca, o processo de apostasia. Romanos 1, 21 e 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes das suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Meus irmãos, Paulo agora está avançando para os versículos 21 a 23 e nos mostra o processo de apostasia, o exato momento em que o homem começou a sua descida para longe de Deus. Preste atenção na raiz desse mal. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Meus irmãos, a queda da humanidade não começou com crimes hediondos, começou com a ingratidão. Em vez de glorificar ao Senhor, que sabem que existe, e render graças por tudo que Ele é, o ser humano se tornou orgulhoso e presunçoso, se achando autossuficiente, virando assim as costas para Deus. E qual foi o resultado? Os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração deles se obscureceram. E muito cuidado, pois quando você apaga a luz de Deus na sua vida, você fica no escuro com as suas próprias ideias. E no escuro, o homem cometeu e irá cometer a maior loucura da história. O versículo 22 diz que, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Eles fizeram uma troca terrível, trocaram a verdade de Deus pela mentira da idolatria, trocaram a glória de Deus incorruptível e eterno por imagens de criaturas e animais. Mas não se enganem, achando que idolatria é apenas ajoelhar-se diante de uma estátua de madeira ou de ouro. Hoje, os homens modernos continuam dizendo que são muito sábios, muito científicos para crer em Deus, mas continuam cometendo a mesma idolatria. Em troca, o Criador, para adorar a sua própria carreira, a sua conta bancária, as curtidas nas redes sociais e o seu próprio ego, eles deixam o Criador de lado. O homem sempre vai adorar alguma coisa. Se não for o Deus verdadeiro, será uma mentira que o deixará vazio. E aqui Paulo leva-nos ao juízo do abandono e a mente corrompida. Romanos 1, 24, 32. Meus irmãos, chegamos agora à parte mais dolorosa da nossa aula. Os versículos 24 a 32. 3 vezes nesse texto, Paulo repete uma das frases mais assustadoras de toda a Bíblia. Deus os entregou. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia,
para serem os seus corpos desonrados entre si. Paulo está mostrando que por causa da rejeição deliberada de Deus e da idolatria, o Senhor os entregou às consequências naturais de seus próprios desejos pecaminosos, permitindo que a impureza e a desonra dominassem seus corpos. Em outras palavras, Paulo explica que quando a humanidade, eu ou você, insistimos em nos afastar de Deus, ele retira sua proteção e deixa que experimentemos os frutos amargos de nossas escolhas. Prestem muita atenção. O pior juízo de Deus não é mandar fogo do céu. O pior juízo de Deus é o abandono. É quando ele simplesmente diz: vocês não querem a minha presença? Vocês querem viver obedecendo às suas próprias regras? Então eu vou retirar a minha mão que os protege de vocês mesmos. Imagine, meus irmãos, um carro descendo uma serra muito íngreme. O que mantém esse carro seguro na pista são os freios. A graça e a misericórdia de Deus são os freios da humanidade. Mas quando a sociedade diz: nós não precisamos de Deus, ele simplesmente solta o freio e o que acontece? O homem entra em queda livre na ladeira do pecado. E o fim disso é a morte. O versículo 25 vai dizer: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse versículo nos mostra que a raiz da degradação moral não é apenas o pecado em si, mas a mentira, a idolatria, é colocar algo no lugar de Deus. A idolatria corrompe o coração e abre caminho para todos os outros pecados que Paulo descreve nos versículos seguintes. Paulo está dizendo que a humanidade se afastou da verdade revelada e preferiu acreditar em mentiras, adorando o que foi criado em vez do Criador. Esse é o ponto central. Quando Deus é trocado por ídolos, a vida perde o eixo e cai em desordem. O versículo 26 vai dizer: pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. O versículo 26 nos mostra que a descida fica mais rápida. Deus os entrega a paixões vergonhosas, onde a própria ordem natural da criação é invertida, tanto para mulheres quanto para homens. Paulo está mostrando que, ao rejeitar a verdade de Deus, a humanidade não apenas se torna impura, mas corrompe até os próprios afetos e desejos, invertendo o que foi estabelecido pelo Criador. É uma descida cada vez mais rápida, que culmina em uma mente incapaz de reconhecer a verdade. O versículo 27 vai dizer: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Semelhantemente também os varões. Isso quer dizer que, quando Paulo mostra que não apenas as mulheres, mas também os homens se afastaram da ordem natural, deixando o uso natural da mulher. Abandonaram o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. É uma bênção e orientação divina a Bíblia, ordenando que a humanidade seja fértil, povoando o mundo e exercendo domínio sobre a criação, interpretada como um projeto de Deus para a perpetuação da vida, família e povoamento. A frase enfatiza a fecundidade e a administração responsável da terra. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, entregaram-se a desejos desordenados, fora do plano divino, virando as costas para a palavra de Deus que está em Gênesis 1, 28, cometendo torpezas, práticas vergonhosas que Paulo entende como distorção da criação. O versículo 28 vai dizer: assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus,
Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. E por isso, no versículo 28, chegamos ao fundo do poço, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável, uma mente totalmente corrompida, achando que a vida funciona melhor sem as regras dele. Deus os entregou. Isso é muito forte, meus irmãos. Significa que Deus não os forçou a pecar, mas simplesmente soltou as rédeas. Ele respeitou a escolha deles, tirou a trava de proteção e deixou que tivesse exatamente como queriam, arcando com as consequências e vivendo assim o pecado na carne. Aquele sentimento depravado ou mente reprovada é um raciocínio que quebrou, que perdeu a bússola moral. E quando a mente fica tão distorcida que a pessoa perde a capacidade de julgar o que presta e o que não presta, o errado passa a parecer normal e até inteligente. Coisas que não convêm. São os comportamentos vergonhosos, prejudiciais e que rebaixam a dignidade humana. Tudo aquilo que foge totalmente do propósito bom e saudável para o qual fomos criados. É daqui que nasce a lista terrível do versículo 29 em diante. Uma sociedade cheia de maldade, ganância, inveja, homicídio, engano. Filhos desobedientes aos pais, pessoas sem amor e implacáveis. É a falência total do ser humano. O versículo 29 poderia estar nos dizendo: a vida deles ficou cheia de tudo que é errado, ruindade, vontade de ter a todo custo o que é do outro e perversidade. São pessoas que morrem de inveja, que matam, vivem arrumando confusão, trapaceiam e só pensam em prejudicar as pessoas. E também o versículo 30 poderia estar nos dizendo: vivem falando mal dos outros pelas costas e destruindo a reputação alheia, odeiam a Deus, ofendem as pessoas, se acham melhor que todo mundo e vivem se gabando. Até inventam novas formas de prejudicar os outros e não têm nenhum respeito nem pelos próprios pais. O 31 emenda: são pessoas sem juízo e que não têm palavra, quebrando acordos sem a menor vergonha, são totalmente frias, incapazes de dar amor, até mesmo para a própria família, e não sentem um pingo de pena de ninguém. O versículo 32 é a chave de ouro, a cereja do bolo. Eles conhecem muito bem aí a justiça de Deus, que determina que quem vive dessa forma merece a morte. Mesmo assim, eles não apenas continuam praticando essas coisas, como também aplaudem e incentivam quem faz o mesmo. Mas o versículo 32, como eu disse, que traz a cereja do bolo da nossa decadência, Paulo diz que, mesmo sabendo que essas coisas merecem a morte, as pessoas não apenas as praticam, mas aprovam e batem palmas para quem as faz. É como se a humanidade descesse a ladeira sem freio, caísse na lama e ainda montasse uma arquibancada lá no fundo para aplaudir quem está se sujando mais ao lado dele. Meus irmãos, estão assistindo esse vídeo. Ao olharmos para esse retrato fiel do nosso mundo, o nosso coração não deve se encher de orgulho, mas de gratidão a Deus. É exatamente por isso que nós começamos o capítulo declarando: não me envergonho do Evangelho, porque se não fosse a explosão do poder de Deus e a justiça de Cristo imputada na nossa conta, nós estaríamos nesse mesmo carro desgovernado, descendo ladeira abaixo. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que nós sejamos luz nessa escuridão, assim como a igreja em Roma o era. Se esse estudo despertou o seu coração, não saia daqui sem se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade.
deixe o seu gostei e comente aqui embaixo a sua reflexão. Nos acompanhe também no Instagram da nossa igreja, @pibinhumas. Que a graça do Senhor Jesus guarde a sua mente, guarde a sua família. Fica na paz e até o nosso próximo estudo.